Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a sétima parte do vídeo, né? A doutrina do Espírito Santo. O que significa doutrina, né? Doutrina significa ensino, não é uma palavra somente para a Bíblia Sagrada. Existem várias doutrinas, né? Doutrina ou ensino, ou ensinamento, né? Essa palavra significa várias ou vários assuntos, né? Assuntos bíblicos ou não, né? Então, essa palavra pode ser usada também em assuntos que não sejam bíblicos, né? Não seja da Bíblia. Existem doutrinas de demônios, doutrina dos apóstolos, de Jesus. Doutrina é um ensino ou ensinamento naquele determinado assunto. Doutrina, a origem dessa palavra vem do latim no grego, né? No latim é ensinar, instruir, educar. Portanto, a palavra doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, né? E ensinadas, transmitidas e ensinadas. É um conjunto de princípios que, tendo como base as Sagradas Escrituras, né? Sagradas Escrituras orienta o nosso relacionamento com Deus, com a igreja e com o nosso semelhante. Então aqui nós estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Falando nisso, né? Falando no Espírito Santo, tem pessoas que receberam o Espírito Santo, né? Antes de se batizar. Atos 10, 44. Cornélio, que era gentil, né? Não só recebeu o Espírito Santo, como recebeu também, e tinha até dor de visão, né? Apesar dele ainda não ser convertido, não ser um cristão ali anato, ele já tinha até visão de Deus, que Deus mostrou para ele mostrou a visão ali sobre Pedro, né? Sobre Pedro, então ele já tinha até visão. Tem gente que está 100 anos na igreja nunca teve visão de Deus, nunca sabe nem o que é isso, né? Então ele era estava orando e Deus deu a visão para ele, mostrou para ele. Então, tem pessoas na igreja que nem recebe o Espírito Santo, tem 100 anos de crente, não recebe o Espírito Santo, não recebe dom de visão, não recebe nada, entendeu? Só se batizou e está lá só por estar mesmo. Agora tem uns que nunca receberam, né? E nem vão, né? Tem um coração duro, é orgulhoso, orgulhoso, né? Ele não deixa o orgulho também, não deixa o orgulho. Uma coisa é você ter e outra coisa é você ter e não reconhecer, não querer deixar o orgulho, né? Tá velho na igreja, tem 100 anos de crente, tem 100 anos de crente. Tem crente que se baseia no ladrão da cruz, né? Aí tem uma grande diferença ali, né? O ladrão da cruz não teve tempo e nem oportunidade igual a nós, né? Igual a eu e você tem oportunidade hoje de buscar Deus. Então ele não teve oportunidade de buscar essas coisas, né? Batismo, doutrina, enfim. Mas você que está aí, você que está na igreja todo dia, tem a oportunidade de receber. Tem que buscar, né? De coração. Se ainda não recebeu, tem alguma coisa aí que está impedindo aí, né? Está impedindo. Vamos falar aqui sobre o selo. Esse selo mostra para o mundo que o cristão é de Deus. Esse selo, que é o Espírito Santo, mostra para o mundo que você é de Deus, né? Letra B. Ele é um penhor. Efésios, capítulo 1, versículo 14. Versículo 14. Um penhor é uma garantia, um sinal pago para assegurar algo que o resgate ou liberação final, né? Liberação final. A palavra é a mesma usada para anel de noivado. É a mesma usada para anel de noivado. É a garantia que o noivo tem que um dia seu noivo virá para despojá-la. Da mesma forma, o Espírito Santo é a garantia que um dia Jesus Cristo, o noivo, vem nos buscar a sua igreja para o casamento. Apocalipse
19:7, né? Até em João 14 também fala, quando Jesus falou que ele disse: eu vou para o Pai preparar um lugar, né? Para onde eu estiver, vós estejam também. Então ali quando ele foi, ali é um pedido de casamento, né? E o Espírito Santo é um penhor. Então geralmente o noivo fazia isso para a noiva, deixava um penhor como garantia que ele ia voltar para se casar com a sua noiva, com aquela mulher. Então era como se fosse um pedido de casamento, né? Um pedido de casamento. Assim como o Espírito Santo é eterno, um dia nós também teremos a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 22, e capítulo 5 e versículo 5. O que devemos sentir quando recebemos o dom do Espírito Santo? É uma pergunta, né? O que? Em Atos 8, 38 ao 39, Atos 16, 33 ao 34, apresenta um interior, interior, né, do Espírito Santo. Não vem com dons milagrosos, mas vem com júbilo, ou seja, com grande alegria em saber que Deus perdoou os pecados e deu o Espírito Santo como selo de propriedade e seu penhor, que garante a vida eterna do cristão, né? Que garante a vida eterna do cristão. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe um júbilo, né? Uma alegria ali, fica alegre, se sente feliz, né? Mas não é o dons milagroso, né? Isso não quer dizer que você vai sair orando pelos enfermos, eles vão ser curados, não. Aí já é outro que você vai buscando, né? No decorrer da sua vida com Deus ali, você vai, através do jejum, da oração, enfim, obediência, leitura da palavra, aí Deus vai te capacitando, te renovando. Aí é outro assunto, né? Então, quando você recebe o Espírito Santo, que nem lá em Atos eles começaram a falar em outras línguas de outros países, enfim. Em Atos 10 já é uma língua diferente e só mesmo Deus ou uma pessoa que tem o dom de interpretar sabe discernir o que está falando, né? O que a pessoa está falando. Então o Espírito Santo, quando a pessoa recebe, tem várias formas ali diferentes, né? Eu apresentei essas duas aí. E como o Espírito Santo ajuda o cristão hoje? Primeiro, ele encoraja, Atos 9:31, na hora da aprovação, sabemos que Deus não nos abandona, e com o Espírito Santo em nosso interior, sentimos encorajamento e força, né? Então, primeiro, ele encoraja, né? Segundo, ele fortalece, Efésios 3, 14, 21, com o Espírito Santo fortalecendo o homem interior, temos forças para vencer, né? Temos forças para vencer. Terceiro, ele transforma, né? 2 Coríntios 3,18. Quanto mais olhamos para Cristo e seguimos os seus passos, mais o Espírito Santo nos transforma à sua imagem. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Pode ser que tenha mais exemplos, né? Mas estou dando alguns aqui. Então ele transforma. Quarto, ele purifica. Romanos 8, 12 e versículo 13. É bom você acompanhar isso daí para você ir lendo, né, na sua casa aí. E pelo Espírito Santo que vencemos o mal, os maus desejos do corpo, né? 1 Coríntios 10, 13. Então o Espírito Santo ele nos purifica também, a impureza, enfim, dos desejos do corpo, dos nossos corpos, do corpo ser humano, do pecado, né? Quinto, ele guia, ele também é um guia. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Uma das maneiras que o Espírito Santo guia o cristão é através da palavra. Quando obedecemos à palavra, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. 6. Assiste na oração. Ele assiste na oração. Romanos 8, 26 ao 27. Muitas vezes oramos sem saber o que dizer ou o que pedir.
né? E ficamos angustiados e não temos condições de verbalizar o que sentimos. O Espírito Santo leva esse sentimento diante de Deus, expressando claramente os nossos desejos. Então, ele assiste na nossa oração. Então, o Espírito Santo, ele assiste a gente, né? E muitas vezes a gente não sabe o que pedir, o que dizer, e às vezes ficamos sem paciência, angustiados, e não temos condições de verbalizar o que sentimos. O Espírito Santo leva esse sentimento diante de Deus, expressando claramente o nosso desejo. Então, esse é o sexto, né? Vamos o sétimo aqui. Ele produz fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Ele produz fruto. O Espírito Santo transforma a vida do cristão, produzindo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, né? 8. Controle sobre o pecado. Então o Espírito Santo também ele nos dá controle sobre o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O Espírito Santo ajuda os cristãos a saber satisfazer os desejos da carne. Ajuda os cristãos a não satisfazer os desejos da carne, né? Então, corrigindo aqui. Número 8 aqui. Controle sobre pecados, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Você pode acompanhar lá, né? O Espírito Santo ajuda os cristãos a não satisfazer o desejo da carne. Então ele ajuda também a gente a não obedecer, a não fazer o desejo da carne, a fazer aquilo que a carne quer que a gente faça. 9. Concede vida eterna.